Difícil, porque Nestor estava completamente errado e fora da lei trabalhista. Até o aconselhei a negociar com o empregado, mas não quis, e deixou tudo nas minhas costas. Fomos facilmente derrotados. E ele, simplesmente, não me pagou pelo serviço, alegando sabe o quê? Não sei, mas como o conheço bem, deu-me um simples, equivocado, e absurdo exemplo. Disse-me que quando ele manda consertar seu carro, o mecânico, para receber, tem que lhe entregar o carro funcionando. E por que eu teria que receber se não cumprir com a minha parte que era de ganhar a causa? E não me pagou. E você? Nunca mais aceitei nenhuma causa trabalhista de suas empresas. E só não o levei aos tribunais para que me pagasse o que devia, porque tinha outros processos que, com certeza, eu venceria a causa. Como logrei vencer e iria receber boa porcentagem pelo meu trabalho. De minha parte, devo lhe dizer, Tavares, que já ganhei muitas causas a seu favor, mas, sinceramente, com muita pena das vítimas de sua ganância. Verdade? É. Você trabalha mais com causas de contratos de compra, não é? É isso mesmo. E ele não me autoriza a negociar nenhum centavo. Leva tudo até as últimas consequências. E já fui muito humilhado e insultado uma vez que perdi uma causa. Faz alguns meses. Há pouco tempo, quase quebrou uma empresa por causa de alguns dias de atraso na entrega das mercadorias. Você está se referindo ao Weber e ao Silvio. Isso mesmo. São muito honestos e a empresa deles, apesar de não ser das maiores, vem progredindo a olhos vistos. Não sei se não vão ter dificuldades por isso. E Jaime e Luiz Henrique não tomam nenhuma providência. Me parecem bem diferentes de Nestor. Na verdade, eles cuidam das compras e das lojas, mas quem negocia preços e condições é Nestor e, muitas vezes, nem ficam sabendo desses problemas. Se eu sair desta, dispenso os dois velhacos, tripudiando sobre mim. E ainda fazendo checotas. Pensa Nestor, com vontade de gritar a plenos pulmões. Sabe, Tavares, não desejo mal a ninguém, mas, francamente, se Nestor morrer, vai virar um santo, por todo o bem que fará a muitas pessoas, principalmente a seus funcionários. Por todo o bem que sua morte fará ou por todo o mal que deixará de cometer. Dá na mesma. E ainda desejam a minha morte. Vão se haver comigo. Capítulo 6. No plano espiritual, 1. Nota do autor. Este capítulo, impresso em itálico, narra acontecimentos ocorridos no hospital, durante o sono, no fenômeno da emancipação da alma, dos quais Nestor não se recorda. Nestor abre os olhos e se vê num quarto de hospital, deitado sobre uma cama. Meu Deus! Consegui abrir os olhos. Alegra-se. E estou enxergando. Ainda não consegue mexer os braços, as pernas e a cabeça, apesar de lograr movimentar os dedos, tanto dos pés quanto das mãos, além dos olhos e da boca. Percebe também algo luminoso por sobre a cabeça, sem conseguir ver o que é. Logo em seguida, entra no quarto um senhor que, pelas vestes brancas, imagina ser um médico, acompanhado de uma senhora e um rapaz, ambos também de uniformes brancos. Boa noite, Nestor. Seja bem-vindo a este novo hospital. Como se sente? No começo, Nestor sente certa dificuldade em falar, mas assim que o enfermeiro, com o movimento de uma alavanca, ergue o encosto da cama, colocando numa posição mais elevada, consegue pronunciar, ainda com a voz pastosa, novo hospital. Por acaso, fui transferido. Provisoriamente. Talvez por algumas horas. Como assim? Não entendo. Onde estão meus familiares, minha esposa Berenice? Logo estará entre eles novamente. Com certeza me trouxeram aqui para algum exame. Na verdade, trouxemos você para conversarmos. Conversar? E precisaram me transferir de hospital só para conversar? Por que não foram até lá? O médico olha para os dois assistentes, lhes endereça um sorriso e responde. Fique tranquilo. Não é por acaso que estamos fazendo assim. Você irá entender. Pelo menos, me explique uma coisa. Estou me sentindo bem melhor, tanto que já consigo falar, abrir os olhos e enxergar. Só me preocupa o fato de ainda não ter os movimentos do corpo, com exceção dos dedos das mãos e dos pés. Com o tempo, creio que vai melhorar.
terá que fazer muitas sessões de fisioterapia e outros procedimentos para voltar, realmente, ao normal. Pelo que sei, você ouvia, não? Nestor pensa um pouco antes de responder, porque sente algo de estranho nas palavras desse médico. Afinal de contas, ouvia, sim, mas quando se encontrava totalmente paralisado e sem poder abrir os olhos, lhe parecia que os médicos, que o tratavam no outro hospital, não sabiam disso. Até já os tinha ouvido dizer que ele estava em completo coma, sem enxergar e nem ouvir nada. Mas ele escutava tudo o que diziam ao seu redor, principalmente, alguns comentários desagradáveis. Houve momentos em que, desesperado, queria gritar que estava lúcido, temendo por procedimentos médicos, os quais não levariam em consideração esse importante detalhe. Chegava a entrar em tão grande desespero, que acabava por sucumbir ao que ele considerava algum tipo de desmaio emocional, haja vista que, nessas horas, tudo se apagava. E explica tudo isso ao médico que o atende neste momento. Posso imaginar o seu sofrimento, Nestor. Infelizmente, ainda não se conhece tudo sobre o coma. Mas, como? Se o senhor sabe, aqui neste hospital possuímos um pouco mais de conhecimentos sobre isso. Ainda não consigo entender, doutor Alexandre. Doutor Alexandre, e estes são meus auxiliares, Antônio e Eunice. Muito prazer, mas por que neste hospital sabem mais sobre o coma e não divulgam o conhecimento que têm? Não se preocupe com isso agora. Doutor, eu vou voltar a me mexer, enfim, será? O senhor falou em fisioterapia e outras providências. Tem grandes chances, mas tudo vai depender de você. E o que devo fazer? Em primeiro lugar, paciência. Em segundo lugar, paciência e, em terceiro lugar, paciência. Sim, mas de nos ouvir com muita atenção em todas as visitas que nos fizer neste hospital. Vou ser trazido até aqui mais vezes. Sim, porque aqui você terá o tratamento mais eficaz para a sua recuperação. Será neste hospital que receberei o tratamento fisioterápico para melhorar meus movimentos. Aqui lá. Mas o procedimento mais importante que fiaremos será o do esclarecimento. Não estou entendendo, Nestor. Sei que ficará assombrado com o que irá ouvir e com o que irá ver neste hospital, mas lhe peço muita calma e muita credulidade, a despeito de tudo. Do que está falando? E que horas são agora? Está um silêncio muito grande aqui. São 2 horas da manhã. E por que trabalham de madrugada? Porque é o momento mais tranquilo. Neste horário, a maioria das pessoas dormem e tudo fica mais fácil. E por que necessitam de tanto silêncio? Para que não acordem você, responde o médico que, apesar de saber a conveniência de não ir tão abruptamente ao assunto, não pode perder tempo. Não podem me acordar? Eu estou acordado. Nestor, hoje é o primeiro dia deste tratamento e vai ser um pouco mais rápido que os dias vindouros, na verdade, sempre à noite. Dessa forma, quero que preste bem atenção no que vou lhe revelar. Com certeza, irá achar bastante estranho, fantástico, talvez, mas é a pura realidade. Do que está falando? O médico reflete um pouco e diz. Com o tempo irá aprender mais e compreenderá com mais facilidade. Neste momento, devo lhe dizer, e não precisa se assustar, porque é bastante normal o que lhe está ocorrendo, e o que está ocorrendo comigo. Você está dormindo, ou seja, o seu corpo está adormecido naquele hospital. Como assim, se estou aqui, você, espírito que é, se encontra aqui? Eu, espírito. Por favor, Nestor, ouça-me somente. Por favor. Está bem. No início é difícil compreender e aceitar, principalmente no seu caso que, por uma deferência especial, encontra-se aqui neste momento. Mas o que acontece é que quando uma pessoa dorme, ela, espírito que é, se liberta do corpo, um fenômeno bastante natural, que se denomina emancipação da alma. Emancipação da alma. Sim. O espírito se liberta e entra em contato com o plano espiritual que é o verdadeiro plano da vida. Plano espiritual? Isso mesmo. Na verdade, trata-se da dimensão que habitamos após a morte do corpo físico e terreno. A maioria das pessoas costuma dizer que possui um espírito-alma, quando, na verdade, possuem um corpo. Na verdade, todos somos espíritos. Você quer dizer que eu sou um espírito e que meu corpo se encontra lá na cama daquele hospital e vim para cá, em espírito? Não é simples?
Pergunta, sorrindo, Doutor Alexandre. Mas este o meu corpo? Pergunta, em seguida, pois na posição sentada baixe o olhar e vê seus braços, suas pernas e seus pés. Esse corpo que você utiliza agora, se denomina perispírito, e é o que liga você, espírito, ao corpo que se encontra adormecido naquele hospital da Terra. Hospital da Terra. Meu Deus, vim parar no hospício, ou melhor, nem mudei de hospital e vocês são 3 loucos se dizendo passar por médico e enfermeiros. O doutor Alexandre se limita a sorrir e pede ao seu assistente, Antônio, por favor, apoie o espelho. Pois não, doutor. E o enfermeiro abre um armário e de lá retira um espelho redondo do tamanho de um prato, entregando-o ao médico que, colocando a uns 40 centímetros dos olhos de Nestor, e um pouco acima de sua fronte, lhe diz, olhe em cima de sua cabeça. Nestor olha através do espelho e vê um fio luminoso que sai do topo de seu crânio e que parece atravessar a parede do quarto. O que é isso? Uma sonda? O médico ergue um pouco mais o espelho para que ele veja bem por onde sai o fio e Nestor percebe não se tratar de nada material, mas de uma luz que se curva e se dobra. Não é uma sonda? Não, Nestor. Trata-se de um fio de natureza fluido-magnética que o liga, espírito que é, ao seu corpo na Terra. O senhor está falando sério? Falo sério. Quer dizer que meu corpo está adormecido? Adormecido e sonhando um sonho de ordem mental advindo das diversas experiências de vida, misturadas com alguns desejos, medos, fatos, que um dia o impressionaram. Enfim, o cérebro material vai abrindo as gavetas da memória e liberando ideias que formam o sonho que, normalmente, as pessoas se recordam ao acordar. E supondo que tudo o que está me dizendo seja verdade, isso só está acontecendo comigo? E, como sempre, sorrindo, o doutor Alexandre lhe responde. Não, isso acontece com todas as pessoas quando o corpo adormece. Espíritos que saem do corpo, ligados por cordões, como já lhe disse, fluido-magnéticos, como esse que você acabou de ver, e vão vivenciar um pouco no mundo espiritual, enquanto o corpo físico tem o necessário descanso. E para onde vão? Geralmente procuram atender aos seus anseios ou desejos das mais variadas categorias, encontrando-se com outros espíritos, cujos corpos se encontram também descansando ou com espíritos desencarnados. E cada uma, como disse, atendendo à própria índole, e relacionando-se com outros, pela afinidade nos desejos. Também se dirigem a locais condizentes com o que pretendem. Alguns vão à procura de aprimoramentos, frequentando locais de esclarecimento no bem ou procurando locais em que possam ser úteis ao próximo. Outros, atendendo a apelos mais inferiorizados, procuram frequentar locais de viciações e prazeres. Há até aqueles que permanecem a poucos centímetros do corpo, adormecidos também, tendo em vista a preferência pela ociosidade. E isso já acontecia comigo antes. Sim, sempre. E por que não me lembro agora e nem me lembrei ao acordar, das outras vezes? Essas lembranças são muito difíceis, mesmo porque o sonho cerebral é mais forte que o que se grava no cérebro do perispírito, que se encontra limitado pelo cérebro material terreno. De outras vezes, até se lembram, mas de uma forma, digamos, embaralhada, com o cérebro terreno. Agora, muito do que acontece nessa emancipação da alma fica gravado no íntimo do espírito e que pode vir à tona nos momentos em que se tem, por exemplo, que tomar alguma decisão. Por isso, a importância de se desejar um bom relacionamento durante o sono. Muitas pessoas que sabem sobre esse fenômeno tão natural, oram para que isso aconteça. E, mais uma vez, supondo que esteja me dizendo a verdade, não vou me lembrar desta nossa conversa, quando retornar a meu corpo naquele hospital. Não, não vai se lembrar, mas, certamente, levará com você tudo o que de bom aqui aprender e, com certeza, boas ideias e intuições lhe surgirão à mente nos momentos apropriados, e será muito feliz com isso, sentindo muita paz em seu coração. Devo lhe informar que, por algumas vezes, as pessoas podem se lembrar do que lhes ocorreu neste plano verdadeiro da vida, mas, quase sempre, pelo desconhecimento, colocam a conta de um simples sonho. Agora, da próxima vez que para aqui vier, se lembrará do que lhe está acontecendo hoje, porque há uma causa muito nobre no que está ocorrendo. Ainda não consigo acreditar. Vamos fazê-lo crer. E como? Sabe,
Nestor, tudo isto está lhe acontecendo por força de um pedido de alguém deste plano, e que possui muito merecimento por causa de tudo o que já realizou de bom aqui. E quem é essa pessoa? Alguém que já morreu? Sim. Alguém, cujo corpo morreu, mas que nasceu ou retornou triunfante a este seu verdadeiro lar. E quem é essa criatura? Pergunta Nestor, um pouco emocionado por estar tendo uma intuição sobre quem seria. Quem você acha que pediria por você? Minha mãe. Nesse momento, a porta do quarto se abre e, envolvida por suave luz, entra uma senhora. Mãe! Grita Nestor, entre a estupefação e a emoção. Meu filho! Responde a mulher, aproximando-se da cama e beijando-lhe a face com indizível ternura. Mãe! Estou sonhando. Você está desperto, filho. Apenas seu corpo se encontra adormecido naquele hospital da terra. E quando eu voltar, quer dizer, quando meu corpo acordar, vou me lembrar deste momento e de tudo isto? Ainda insiste na pergunta, agora mãe. Não, filho. Talvez se lembre de ter sonhado comigo. Mas, então, de que adianta eu vir até aqui? Ideias vão começar a surgir em sua mente. Com o tempo, eclodirão novos conceitos ou desejos de conhecer algo a mais do que já conhece. Nada do que se aprende de bom se perde. Pode demorar para se aproveitar, mas nada é perdido. E vou voltar mais vezes aqui. É o que pretendemos, Nestor, responde o médico. E tudo por merecimento da senhora, mamãe. E papai? Por que não veio? Seu pai será assunto para uma nova visita sua. E a senhora estará sempre me esperando? Nem sempre, filho. Tenho outras ocupações por aqui, mas, com certeza, na próxima noite, estarei. Agora, devo ir-me. Você ainda ficará por mais algumas horas, passando por um tratamento com o Dr. Alexandre, Antônio e Eunice. Que Deus nos abençoe, filho querido, conclui sua mãe, Dona Lourdes, beijando-o novamente e saindo do quarto silenciosamente, com indefinível alegria no rosto e largo sorriso de agradecimento aos 3 trabalhadores que irão cuidar de Nestor. Capítulo 7. Leontina, Teresa e Marta. Voltando a casa. Nestor, após as recordações sobre os advogados Duarte e Tavares, quando da visita deles no hospital, dirige-se até a cozinha, onde se encontram Leontina, Teresa e Marta, sentadas à mesa, tomando o café da manhã. A mesa da sala de jantar já havia sido desfeita. Seu Nestor. Surpreende-se Leontina ao vê-lo entrar naquela dependência da casa, onde já havia um bom tempo não ia, pois até para tomar água, fazia uso de um frigobar em seu quarto ou em seu escritório. Dona Berenice nos pediu para aqui. Sou irmã de Leontina e trabalho aqui há 1 ano. O senhor me parece bem disposto hoje, seu Nestor, comenta a governanta. Realmente, estou bem melhor. Às 10 horas vou fazer o fisioterapia. Alcine e Benedito são muito competentes. Imagino que sejam excelentes profissionais, pois foi Dona Berenice quem os contratou. Nestor olha para as 3 e pergunta, lembro-me de que Leontina mora aqui perto. E vocês duas? Moram longe? Nós 2 moramos no mesmo bairro e temos que apanhar 2 ônibus para chegar até aqui, responde Marta. E a que horas saem de casa? Às 4 da madrugada? Às 4? Isso mesmo. E a que horas saem daqui? Às 6 da tarde. Meu Deus! Chegam muito tarde em casa. Já é noite, por volta das 9. É muito tarde, realmente. A propósito, não sei quanto ganham aqui, mas é suficiente. É sim, seu Nestor. Dona Berenice nos paga muito bem. Vocês têm automóvel? Não. Casa própria? Só Leontina possui casa, responde Marta. Nós pagamos aluguel. E é muito caro. Para nós, é. 1/3 do que ganham vai no aluguel, seu Nestor, explica Leontina, e nem chega a ser uma casa. Trata-se apenas de 2 cômodos no fundo de residências. Entendo. Mas está tudo bem, seu Nestor, diz Marta. Não tenho do que reclamar. Nem eu, diz Teresa. Muito menos eu, completa Leontina. Vocês são felizes assim? Pergunta Nestor. Eu sou muito, responde Leontina. Tenho um bom emprego, um bom marido, uma filha e um genro, muito bons, e 2 netos que são a alegria de nossa casa. Seu marido faz o quê, Leontina? Ele trabalha numa quitanda há mais de 20 anos.
Na verdade, ele é quem cuida de tudo, até das compras. Seu patrão tem muita confiança nele e vivemos bem, com o que lhe ganhamos. E você, Marta? Não posso reclamar, pois tenho um emprego e não preciso de muita coisa para viver. Enquanto tiver saúde, estou feliz. Tenho minhas amigas e quando sobra algum dinheiro, vamos a uma festa lá no bairro. Eu também sou como Marta, se adianta Teresa. E as coisas vão melhorar pois eu e Marta resolvemos morar juntas e dividiremos o aluguel. Até já tínhamos pensado nisso, mas nunca tomamos essa decisão. Mas agora, o dono do meu quartinho pediu para que eu saísse porque sua filha vai se casar e vai morar lá. Nestor permanece alguns segundos pensativo, até que rompe o silêncio. Vou comer um pedaço deste bolo. Quem fez? Foi a Marta, responde Leontina. Assim que Nestor começa a cortar um pedaço do bolo, Berenice, que o havia procurado por toda a casa, entra na cozinha e não acredita no que vê. Seu marido sentado à mesa, junto com as 3 empregadas, tomando café com leite, pão e bolo. Oi, Berenice, sente-se aqui conosco e prove um pedaço deste bolo que a Marta fez. Eu já comi de manhã, mas vou me sentar, sim, e comer mais um pedaço. Estávamos conversando a convite de seu Nestor, mas já vamos para o trabalho, se justifica Leontina e as outras 2. Podem tomar o café com calma, pede Nestor. Depois fazem o serviço. Para que pressa? Temos horários a cumprir e, se demorarmos muito, não dará tempo para eu fazer o almoço até às 12h30. E daí? Comemos quando estiver pronto, arremata o homem. Berenice meneia a cabeça horizontalmente, como se não estivesse entendendo mais nada e pensa, quem é esse homem? Não pode ser o meu marido. Não o reconheço mais. Com certeza, a pancada na cabeça deve ter lhe provocado algum distúrbio. Sabe o que estava pensando, Berenice? O que, Nestor? Estava pensando em dar um aumento para estas 2 senhoras, Marta e Teresa, para que possam morar num lugar melhor e mais perto daqui de casa. O que você acha? Logicamente, na mesma proporção, daremos um aumento para Leontina. As mulheres se entreolham e não conseguem acreditar no que ouvem. Na verdade, naquela casa, após a volta de Nestor do hospital, ninguém começa a acreditar em mais nada. Muito menos Berenice, que já começa a ficar preocupada. Meu Deus, agora enlouqueceu de vez, e, não aguentando mais, numa reação quase nervosa, começa a rir sem parar. De que está rindo, Berê? Não sei do que estou rindo, mas senti vontade. Me desculpem. É uma boa ideia, Nestor. Vou providenciar o que está sugerindo, mas gostaria que vocês 2 procurassem esse lugar. Está bem? Está ótimo, responde Marta, animada, abraçando Teresa. Capítulo 8, no plano espiritual 2. Nota do autor. Este capítulo, impresso em itálico, narra acontecimentos ocorridos no hospital, durante o sono, no fenômeno da emancipação da alma, dos quais Nestor não se recorda. Boa noite, Nestor, cumprimenta o Dr. Alexandre, juntamente com Antônio e Eunice, quando este desperta no plano espiritual. Boa noite, doutor. Então, como se sente hoje? Você poderia erguer a minha cabeceira, Antônio? O rapaz lhe sorri e aciona a alavanca. Deixe-me experimentar. Já consigo mexer um pouco mais meus dedos, mas, no corpo material, ainda não consigo nem abrir os olhos. Tudo virá a seu tempo. Lembrou-se de alguma coisa, Nestor? Quero ouvi-lo, doutor. Vou começar com uma pergunta, Nestor. Você acredita em Deus? À minha maneira, sim. Talvez, como uma força superior, mas nunca me importei com isso. Então, para começarmos, você precisa acreditar que Deus, realmente, existe, que é bom, misericordioso, justo e foi quem nos criou, independentemente da maneira como se possa ser imaginado, se é que podemos, porque não temos meios de comparação para tanto. Só podemos acreditar, porque ninguém surge do nada. Se nosso coração bate, é porque existe uma força superior que o faz bater e o mantém nessa atividade, além de outras tantas maravilhas do universo que conhecemos. Eu acredito, doutor. Muito bem. Agora, uma outra pergunta. Você é uma pessoa bem realizada na vida, não? Pelo menos do ponto de vista financeiro. Sim.
Porque teve oportunidades, não. Oportunidades de trabalho. Você e seus irmãos herdaram de seu pai uma rede de lojas. Sim, e as fizemos crescer mais ainda. E se você tivesse nascido no lar muito pobre, mas muito pobre, mesmo? Penso que não teria o que tenho e nem seria o que sou, porque vejo pessoas pobres e imagino o quanto seja difícil, até arranjar um trabalho nos dias de hoje. Mas você nasceu no seio de uma família abastada e que lhe deixou bem de vida, não foi assim? Sim, mas por que me pergunta tudo isso, que já sei? Apenas para criar um quadro que eu possa utilizar para fazê-lo raciocinar sobre as diferenças sociais na Terra. Como assim? Pergunta Nestor, bastante interessado. E muito simples. Você nasceu com todas essas vantagens financeiras e a maioria das pessoas, não. Por que acha que isso aconteceu com você? Por acaso, imagina que Deus não é justo e, por um simples acaso, lhe deu essa vantagem, colocando outras pessoas em tristes situações? Você sabe que em muitos lugares há gente morrendo de fome, sei disso, mas não saberia lhe dizer por que essa diferença. Está bem, mas, partindo do princípio de que Deus não é injusto para com seus filhos, não deve ter sido por acaso que isso ocorre, certo? Sim, mas que explicação haveria para essas diferenças? Só pode haver uma, Nestor. Você já ouviu falar em reencarnação? Já ouvi falar, mas nunca me interessei por esse assunto. O que seria? É muito simples. Veja bem, todos os homens são espíritos, criados por Deus, e esses espíritos, quando no plano espiritual, local da verdadeira vida, são revestidos de um corpo mental e de um corpo denominado perispírito, como esse que você utiliza neste momento, e que, para evoluir em direção à felicidade, Deus os faz conviver com outros espíritos, todos revestidos, além do perispírito, com um corpo carnal, que é uma cópia desse perispírito, em planos mais materializados, no caso, a Terra. Está me compreendendo? Estou. E assim o é para que possam, através das dificuldades da vida terrena, aprenderem a conviver entre si, amando-se uns aos outros e, depois da morte desse corpo mais material, que não é eterno e se desgasta, retornar ao verdadeiro plano da vida. E que, com certeza, não aprende tudo numa vida só. É isso? Isso mesmo. Após algum tempo, voltam ao plano material, reencarnando novamente, e quantas vezes forem necessárias, para resgatarem débitos com irmãos com os quais já conviveram, e aprenderam com isso. Mas se não se lembram do passado, como podem resgatar ou consertar o que fizeram de errado? O esquecimento do passado, Nestor, é uma dádiva que Deus nos concede porque, senão, seria impossível vivermos juntamente com as pessoas com quem temos débitos a resgatar. Você já pensou como seria difícil ou, até impossível, convivermos com uma pessoa sabendo que ela nos fez um grande mal em outra vida, ou, pior ainda, se ela soubesse o mal que lhe fizemos? Mas se não se lembram, como podem agir diferente? Muitas vezes, pedem essa reencarnação porque já aprenderam a perdoar e desejam fazer o bem e, mesmo que não se lembrem, essa nova disposição para o bem já vem de forma latente no espírito. E se não desejam isso? De outras vezes, vem compulsoriamente de uma maneira que inimigos do passado possam ter condições de aprenderem a se amar. Mas como isso é possível? Pois vou lhe dar um exemplo. Imagine uma pessoa que tem um ódio muito intenso por outra, por causa de algum mal que ela lhe causou. Com certeza, quando ela estiver sem o corpo físico, esse ódio continuará neste plano espiritual. E como seria a melhor maneira de ela se livrar desse infeliz sentimento, que tanto a faz sofrer? Porque, na verdade, o ódio traz muito sofrimento às pessoas. Apenas trocando esse ódio por amor. E, para exemplificar, imaginemos que você tem um ódio muito grande por alguém e que, depois de desencarnado você reencarne, cresça, se case, tenha um filho e que esse seu filho seja essa pessoa, esse espírito a quem você tanto odiava. Agora, não sabendo que esse seu filho era aquele mesmo espírito a quem você tanto odiava, o que vai acontecer? Você vai amá-lo desde pequenino, vai vê-lo crescer, vai educá-lo e, se um dia, quando liberto da matéria, vier a se lembrar de tudo o que aconteceu e que ele foi no passado aquele espírito que tanto mal lhe fez, com toda certeza, não vai mais conseguir odiá-lo, porque já trocou esse ódio pelo amor. Tem razão,
Mas por que a necessidade disso tudo? Porque sabemos que Deus nos criou para que caminhássemos com nossos próprios passos em direção à felicidade que Ele deseja para todos nós, os seus filhos, até que não haja mais necessidade das reencarnações. E o fato de reencarnarmos, muitas vezes, com muitas dificuldades e sofrimentos a percorrer não é castigo, mas aprendizado. O nosso presente foi construído por nós no nosso passado e, neste presente, estamos construindo a vida que teremos para viver no futuro. Não adianta nesta terra conhecermos apenas a teoria. Temos que viver a prática, na reencarnação. E porque tenho tudo e outros não têm nada. Sou melhor que os outros. O médico sorri para Nestor e lhe pergunta: você se acha melhor que os outros? Porque há várias maneiras de se definir se alguém é melhor que outro. E como seriam essas maneiras? Pergunta, bastante interessado. Em primeiro lugar, meu amigo, o homem geralmente se engana em definir quem está melhor pelo que tem, pelo que possui, quando, na verdade, teria que definir pelo que é e pelo que faz. Você quer dizer que nem sempre possuir torna o homem feliz? Sim, porque ser feliz é ficar feliz com a felicidade do próximo, é fazer o bem, é ser amado pelas pessoas ou, pelo menos, possuir a satisfação de saber que os nossos semelhantes desejam o melhor para nós porque somos bons e já sentiram, um dia, a nossa bondade, seja através do auxílio material, sem ostentação, seja através de uma palavra amiga, de um perdão, de um gesto de compreensão. Você me entende? Entendo, sim, reconhece Nestor, lembrando-se de quantos inimigos possuiu, pelo menos, um verdadeiro exército de pessoas a lhe desejarem o pior. E, reconhecendo isso, baixa o olhar, envergonhado, porque sabe que se encontra com o íntimo desnudo diante daquele médico benfeitor. Nem sempre os que têm mais são os mais felizes, mas poderiam sê-lo porque, se numa encarnação adquiriram a fortuna, Deus não os condena por usufruir dessas facilidades que o dinheiro traz. Apenas espera que procurem empregá-la para o bem e que não permitam que a ganância os torne verdugos diante de seus semelhantes. E como seria esse emprego no bem? Em você mesmo existe um exemplo de como fazê-lo porque, em parte, já o faz. Faço. Espanta-se Nestor. Sim. Veja que você é emprega em sua rede de lojas dando emprego a muitas pessoas que possuem famílias para sustentar. Apesar de ser para vender mais e ganhar mais ainda, faz vendas com preço baixo e isso também ajuda muita gente a adquirir produtos que vão lhes facilitar a vida. Mas não lhes dou amor, não é? Ao invés disso, prejudico concorrentes com trapaças e engodos, além de espalhar o terror em meus funcionários, não é? Você está dizendo e, se está dizendo, sabe também que está deixando de possuir muitos amigos que, com certeza, o estariam abençoando pelo emprego que possuem e admirando-o por atos de honestidade, ética e lealdade. Isso também ocorreria com seus concorrentes. Até minha esposa e meus filhos acabam me evitando para que não haja mais dissabores entre nós. Muitos pobres, Nestor, são mais felizes que você. Muito mais felizes. E você também poderia ser feliz e fazer os outros mais felizes ainda. Nestor deixa escapar algumas lágrimas e, refletindo um pouco, diz: penso que tem razão quanto à necessidade das reencarnações. Pode me dizer por que chegou a essa conclusão? Crendo em Deus e na sua justiça, realmente, ele não poderia distribuir felicidade e sofrimento ao seu bel prazer ou por um simples acaso, porque, senão, alguns somente sofreriam e outros não. E também pelo fato de existirem pessoas santas e assassinos frios. Pessoas tão boas, que trazem a felicidade, e outras más, que fazem os outros sofrerem, como muitas vezes eu fiz. E mais lágrimas afloram de seus olhos, enevoando a sua visão. Que bom que, tão rapidamente, percebeu essa realidade, meu filho, diz Lourdes, sua mãe, que, sem se anunciar, aparece no quarto, ao seu lado. Mãe. Que felicidade ver a senhora, e quanta alegria estou sentindo em compreender essas verdades da vida, apesar de me sentir muito envergonhado diante da senhora. Não se sinta envergonhado, meu filho. Apenas sinta-se feliz por poder começar um novo caminho. Mas eu assimilarei, realmente, tudo isto. Porque senão, de que me adiantará? Não percebe que já se sente melhor e mais tranquilo e confiante, quando desperta? Sim.
Não está percebendo que já começou a pensar de maneira diferente? Sim. Então, não se preocupe. Ponha o coração no que lhe está sendo descortinado e verá que o que se aprende com o sentimento, não mais se esquece. E como poderei entrar em contato com tudo o que estou aprendendo aqui, quando retornar à vida? Quer dizer, se eu retornar a uma vida normal no plano material da Terra. E Nestor mais uma vez faz a pergunta que já fizeram ao Dr. Alexandre: eu vou sarar, mamãe? Vou poder me locomover, falar novamente? Tudo nos leva a crer que sim, meu filho, mas terá que ter paciência, não é? Paciência e força de vontade. Pois eu terei as duas coisas. Quanto ao que lhe está sendo ensinado, você poderá encontrar muito o que ler e aprender na doutrina espírita. Foi o que imaginei, mas como vou saber? Saberemos como levá-lo a encontrar-se com a doutrina dos Espíritos e os ensinamentos de Jesus. Vocês têm como jazer isso. Dependerá muito mais de sua vontade. Como assim? Dependerá de como reagirá quando retornar a uma vida normal, ou seja, se não irá se deixar levar novamente pela ambição e pelas ilusões do poder e do mando, da vaidade e do egoísmo. A senhora me ajudará, mãe. Pode ter plena certeza disso, mas, como acabei de lhe dizer, vai depender de você. Nestor cerra os olhos e pede: meu Deus, me ajude a me sentir na terra, como estou me sentindo hoje. Eu lhe imploro. Dê-me essa chance. Nesse momento, é Lourdes quem não consegue conter as lágrimas de júbilo e de alegria. Quanto trabalhou em benefício de necessitados de toda a ordem a fim de adquirir merecimento para angariar essa chance de intervir, com auxílio de outros trabalhadores do bem, na salvação de seu amado filho. E, agora, silenciosamente, agradece a Deus por essa dádiva de uma mãe que tanto sofreu em tentando recuperar Nestor, espírito muito devedor do passado, cujos débitos, detém ela, boa parcela de culpa. Capítulo 9, Recordações do Hospital, a visita de Leopoldo. Mais uma vez, Nestor se põe a recordar os momentos difíceis que passou quando internado, ainda sem conseguir abrir os olhos, se mexer ou falar. Acabara de acordar e, apesar da solidão que sente, quando desperto, encontra-se mais tranquilo, consequência do que passou durante a emancipação da alma, enquanto dormia. Uma lembrança de algum sonho bom parece querer vir à sua consciência, mas, por mais que tente, não consegue se recordar. Lembra-se muito de sua mãe e até consegue imaginar a sua fisionomia com muita perfeição e detalhes, como há algum tempo não conseguia. Parece-lhe ter estado com ela. Acho que sonhei com minha mãe. Sua imagem está tão nítida na minha lembrança. Pensa. E deixa-se aquietar com essa sensação tranquilizadora, sentindo-se bem intimamente. Apesar de toda a sua agonia pelo estado em que se encontra, sem saber se irá sarar ou ficar indefinidamente nessa situação, mergulha nesse estado de torpor mental. Mas essa relativa paz é interrompida por alguém que percebe entrar no quarto e é recebido por sua esposa. Nestor, até aquele momento não tinha noção de quem estaria ali no quarto. Bom dia, Berenice. Cumprimenta uma voz masculina, que Nestor, de pronto, não consegue saber reconhecer, apesar de não lhe ser desconhecida. Bom dia, Leopoldo, responde a esposa. Leopoldo. Pensa Nestor. Ah, sim, é o corretor com o qual já fizemos alguns negócios. Leopoldo é um bem-sucedido corretor de imóveis, acostumado a realizar grandes transações com pessoas ricas e também bem-sucedidas. Ultimamente, Nestor o havia recebido em sua casa, pois pensava em adquirir alguns lotes de terreno num condomínio fechado, de alto padrão, que ele estava lançando. E até se fizera amigo, tendo em vista que residia bem perto de sua casa, quase vizinho. Há pouco tempo havia se divorciado e continuara morando lá, enquanto sua ex-esposa se mudara para luxuoso apartamento que recebera na partilha dos bens. E Nestor está se recuperando. Já estive aqui e conversei com Jaime, mas procurei me informar com sua governanta, para vir novamente quando você estivesse aqui com ele. É muita gentileza de sua parte, Leopoldo. Posso imaginar o quanto deve estar sofrendo, com ele nessa situação. E não temos ainda nenhuma informação de seu estado. Nem os médicos, nem o Dr. Fonseca, um dos melhores nessa especialidade, conseguiu ainda definir como irá reagir a esse traumatismo que, apesar de não ter lesionado o crânio,
Ocasionou, pelo que pude compreender, um acúmulo de sangue, a lhe pressionar importante região do cérebro. Somente nos resta aguardar. E você, como está? Sinto-me impotente, pois nada posso fazer. Já pensei em procurar um outro médico para ouvir sua opinião, mas Jaime e Luiz Henrique me asseguraram que, como já lhe disse, o Dr. Fonseca é, realmente um especialista nessa área. Entendo, mas, sente-se, por favor. Obrigado. Vou ser breve, pois não quero incomodá-la. Não me incomoda. Na verdade, é bom conversar um pouco. Passei toda a noite aqui. E dormiu? Dormi, sim, apesar de não ser muito agradável passar a noite no hospital. Imagino. Você já tomou um café, comeu alguma coisa? Posso providenciar algo? Já tomei um chá com torradas que me foi oferecido pela enfermagem. Se quiser ir até a cantina, fico aqui com Nestor. Agradeço muito, Leopoldo, mas não tenho fome. Ficam alguns segundos em silêncio e Berenice percebe um certo nervosismo em Leopoldo, parecendo-lhe querer falar alguma coisa. De qualquer maneira, espera que ele tome a iniciativa, mas o homem olha para ela, baixa os olhos e, agora, mais ainda, ela se convence de que, realmente, quer lhe dizer algo. Você me parece um pouco agitado, Leopoldo. Sente-se bem? Sim, apenas, fale, bem. É que, há algum tempo, quando a vejo, nas vezes em que a oportunidade se apresentou, pois, de qualquer maneira, somos quase vizinhos, e parece incrível, mas, por coincidência, vejo-a sempre, sim, aqui. Bem, posso estar enganado. Mas, vejo-a como uma pessoa que me parece triste, talvez, triste? Sim, triste. Oh, me desculpe se estou sendo indelicado e, de repente, esteja vendo que não existe. Berenice permanece calada por alguns segundos, pensando no que aquele homem acaba de lhe falar. Realmente, não é mais, há um bom tempo, na verdade, há muitos anos, uma pessoa feliz, mas nunca imaginou que alguém fosse perceber isso. Só não entende uma coisa, se fosse uma mulher a lhe dizer isso, acharia bem normal, mas partindo de um homem, a coisa fica mais séria ainda, pois sabe que os homens normalmente não se apercebem desses detalhes. A não ser. Será que Leopoldo estaria prestando atenção nela? Diz que a vê sempre. Um pouco difícil para os que moram naquele bairro, onde todos saem de casa dentro de veículos com os vidros fechados, com os portões se abrindo eletronicamente, o que já é uma prática bastante utilizada, até por uma questão de segurança. E, agora, depois de muitos anos convivendo com Nestor, que pouca atenção lhe dá, tendo em vista se ocupar mais com os negócios, até por carência, sente-se lisonjeada e feliz por ver que alguém ainda se interessa por ela. E, ingenuamente, lhe sorri ao lhe responder, não se preocupe, Leopoldo. Você não está sendo indelicado e até sinto-me lisonjeada em perceber que existe alguém que nota a minha existência. Porém, ao dizer isso, imediatamente se arrepende, pois aquelas palavras saíram tão espontaneamente, que a fazem corar. Nestor, por sua vez, não acredita no que ouve. Sente enorme calor, como se labaredas estivessem lhe queimando por dentro, a subirem do abdômen até a cabeça, numa horrível sensação que nunca sentira em toda a sua vida. Sem dúvida, é invadido pelo ciúme e, pela primeira vez, percebe quanto ama sua esposa e o perigo que corre. Meu Deus! Exclama, intimamente. Foi preciso encontrar-me nesta situação, preso neste leito, completamente inerte, para perceber o quanto agi mal com Berenice. E ela tem toda a razão, pois apenas faço uso de nosso casamento para satisfazer minhas necessidades, sem, realmente, me importar com a sua existência. E a mulher necessita de muita atenção, porque é o que de mais importante existe para ela num relacionamento conjugal. E esse cara percebeu essa fragilidade em Berenice e está querendo tirar proveito disso e de sua carência. Oh, meu Deus, preciso sair logo desta cama, desta situação. Por que me diz isso? Pergunta Leopoldo, agora mais animado com a resposta dela. Na verdade, desde que fora morar no mesmo bairro e, após vários encontros com o casal, por força de negócios, não para de pensar em Berenice. Com o relacionamento com a esposa bastante desgastado e já na iminência de uma separação,
Acabara se apaixonando pela esposa de Nestor, numa atração até mesmo difícil de ele compreender. Até chegar a pensar e procurar ler alguma coisa sobre esse tão falado amor à primeira vista, pois era a única maneira de ele definir essa verdadeira obsessão por ela. E não era por acaso que constantemente a via, pois sempre procurava alguma forma de encontrá-la, chegando até a segui-la para descobrir onde ia e, dessa forma, poder admirá-la, discretamente. Não procurava nenhuma aventura amorosa, mas sonhava com um relacionamento sério. Berenice, por sua vez, tenta disfarçar. Desculpe-me, nem sei por que lhe disse isso. Talvez eu me encontre muito abalada com a situação de Nestor. Mas Leopoldo não pode deixar escapar essa oportunidade. Compreendo a sua discrição, mas percebi que o que me disse foi algo que deva ter, subitamente, surgido de seu íntimo, numa forma de desabafo. O que não posso compreender é como uma mulher como você possa ser tão ignorada a ponto de externar tamanho sofrimento. Como não notar a sua existência? Gostaria muito de pararmos essa nossa conversa por aqui e também de lhe pedir que esqueça o que me ouviu dizer. Mas Leopoldo ainda insiste. Você não se dá bem com seu marido, Berenice. Não quero parecer inoportuno e insistente, mas lhe pergunto isso porque já passei por essa situação e no meu caso foi minha esposa quem parecia me ignorar e sei o quanto é difícil. Não a amo mais, mas enquanto amava, sofri bastante com a sua indiferença. Conheço, e muito, esse sofrimento e alimentei por muito tempo a esperança, até que cheguei ao limite, e hoje me sinto em paz comigo mesmo, porque me libertei. E, então, não vai responder a essa minha pergunta. Berenice olha para o marido e, na certeza de que ele não os estava ouvindo, vê-se estranhamente alimentada por um impulso, quase adolescente, de dar continuidade a essa sensação de ser cortejada, num prazer que há muito tempo não sentia. E responde, ainda tímida, não é que eu não me dê bem com ele, mas Nestor há já alguns anos somente se interessa pelos negócios, colocando-nos, a mim e a nossos filhos, num segundo plano de sua vida. O seu interesse por nós é apenas o de nos proporcionar o melhor. Disso não podemos nos queixar, mas não é só de conforto e facilidades que uma família necessita. E antes que termine essa frase, Leopoldo a completa, intentando colocar palavras nos lábios dela, é de carinho, não é? Principalmente você, pois os adolescentes, como Eduardo e Marcela, possuem outras atividades, outras atenções, creio que, até, amorosas. Mas você, Berenice, sente falta disso, não? É mais ou menos isso, Leopoldo. Quando namorávamos e por alguns poucos anos de casados, ele era muito atencioso, apaixonado. Depois, somente os negócios, a conquista de poder, de mando. Parece que quer ver as pessoas com temor por ele, temor que, é óbvio, acaba se transformando em respeito forçado e, principalmente, subserviência. O que muito lhe agrada, de todos os que o cercam, desde os seus funcionários até eu e meus filhos. E você é tão jovem, ainda. Diz o homem, com visível paixão no olhar, o que não passa despercebida por Berenice, que, apesar de sentir-se entusiasmada com aquela situação, baixa timidamente o olhar, colaborando para aumentar, ainda mais, o amor de Leopoldo. E, vendo que poderá ter chances com ela, lhe pede, Berenice, gostaria de conversar mais longamente com você, mas num outro lugar, mais à vontade e não precisa se preocupar, pois sou uma pessoa muito respeitosa e, até, poderia ser num restaurante, num almoço. Diga que aceita este meu convite. Não sei, Leopoldo. Não acho certo. E o que acha certo? Continuar a viver infeliz? Não, e já conversei com meus filhos a respeito de uma separação. Nestor sente enorme calafrio, desta feita, contrastando com o calor que sentia. Na verdade, começa a se sentir muito mal. E é neste momento tão difícil, na verdade, o mais difícil, que percebe quanto é uma esposa e terrível medo invade-lhe todo o ser, o medo de perdê-la, ou mesmo de já tê-la perdido. Um medo de perda somado à preocupação de vê-la tão carente a ponto de encantar-se com o primeiro que lhe dispensa um pouco de atenção. Um medo de vê-la envolver-se com alguém que, talvez, somente esteja interessado numa aventura barata e que, certamente, a fará sofrer mais do que já sofre com a sua própria indiferença. E por sua única e exclusiva culpa. Porque só agora,
Meu Deus, pergunta, desesperado, pude perceber o quanto a amo. Por que só agora, que me encontro paralisado neste leito de hospital, sem poder me mexer, sem poder falar, sem nada poder fazer para impedir que minha Berenice se envolva numa aventura, é que descubro meus sentimentos. E o pior é que já não consegue emitir mais nenhum grunhido, pelo menos para mostrar-se vivo. E se encontra nesse estado angustiante quando ouve a porta do quarto se abrir. E as vozes de Cida e Marlene são, agora, um alento ao seu coração oprimido. Nunca se sentira tão agradecido pelas cunhadas entrarem em seu quarto. Pelo menos, vão interromper aquele perigoso diálogo entre Berenice e Leopoldo. Bom dia, Berenice, cumprimentam as concunhadas e amigas. Um bom dia para vocês, também. Este é Leopoldo, um nosso vizinho. Veio visitar Nestor. Visitar Nestor ou você? Pergunta, maliciosamente, Cida, que já conhece as intenções do homem, pois ele já havia conversado com ela, a respeito de Berenice. Marlene, mais recatada, apesar de não saber de nada, faz que não ouve disfarçada a intenção de Cida. Nós já nos conhecemos, não é, Leopoldo? Oh, sim. Já cruzamos o nosso caminho nas imediações da casa de Berenice. Mas ainda não tive o prazer de ser apresentado à senhora, Dona Marlene. Muito prazer, senhor, diz Marlene. E Leopoldo, um pouco constrangido com as palavras de Cida, despede-se. Bem, vou-me agora. Já estamos em 4 pessoas no quarto e devo despedir-me. Berenice, se precisar de alguma coisa, pode me telefonar. Sei que os irmãos de Nestor estão sempre a postos, mas pode contar comigo para qualquer outra eventualidade. Vou deixar este meu cartão com você, com o número do telefone de minha casa e de meu telefone celular. Muito obrigado, Leopoldo, pela visita e pelos telefones. Vou acompanhá-lo até o elevador. Eu já volto, Marlene, não tenha pressa, responde Cida, dando-lhe uma piscadela. Capítulo 10 Recordações do hospital, ciúme e angústia. E as angustiantes lembranças de Nestor continuam a lhe desfilar pela mente. Será que Berenice vai demorar? Pergunta-se, percebendo que a mulher for acompanhar Leopoldo até o elevador. E só lhe resta ficar escutando a conversa entre as cunhadas, que o deixa mais angustiado. Meu Deus, Cida. Por que falou daquele jeito? Como? Pergunta, fazendo-se de desentendida. Ora, falando que esse tal de Leopoldo veio para visitar Berenice. Mas é verdade. Você acha que alguém vem até aqui para visitar Nestor? Com certeza, as pessoas não vêm para visitá-lo, pois não fala, não ouve, está em coma, mas não precisava falar que ele veio visitar Berenice, não é? É porque você não sabe de nada. Esse homem está apaixonado por ela. Como assim? E como você sabe? Leopoldo é um corretor de imóveis que já fez vários negócios com Nestor, mora na mesma rua que eles, é divorciado da mulher e mora sozinho com os empregados. Um dia, eu estava no shopping com Berenice e o vi olhando para ela com muito interesse e lhe perguntei se o conhecia. Foi quando fiquei sabendo que Nestor fazia esses negócios imobiliários com ele e que ele já estivera em sua casa por várias vezes. Mas, e daí? Daí que não foi somente essa vez que o vi nos observando a uma certa distância, ao sairmos da casa dela. E não era para mim que ele olhava. E Berenice percebeu alguma coisa. Berenice é muito ingênua, mas gosto tanto dela, que até acho que seria bom se ela se separasse desse tirano aqui e arranjasse um outro homem. Meu Deus, Cida. Que conversa é essa? Sabe, Marlene, falando com muita seriedade agora, eu e você somos felizes no casamento, não somos? Vivemos todas as emoções do namoro, as emoções do casamento, e nossos maridos são atenciosos, gentis, estão sempre nos demonstrando o amor que sentem por nós, não é? Pelo menos, comigo é assim e sou muito feliz. Eu também, Cida. Jaime é muito romântico comigo. E nós, mulheres, vivemos disso. E como o ar que respiramos. Necessitamos de atenção, carinho e, principalmente, proteção. Não só da proteção financeira, mas da proteção de alguém que nos ame e que tudo faria por nós. É verdade. Berenice, há muitos anos, não vive isso, e você sabe.
Quando foi a última vez que viu Nestor dizer alguma coisa que preenchesse o coração dela? Mas, quanto a separar-se, até já conversamos sobre isso e não gostei nem um pouco da ideia. Eu também, Marlene. Mas Berenice merece um pouco de felicidade. Vai passar o resto de sua vida assim, dessa maneira? Um dia, Eduardo e Marcela se casam, passam a viver a vida deles e que lembranças Berenice irá ter? Penso que quando a gente envelhece, só nos resta a lembrança dos momentos felizes, principalmente daqueles que vivemos a dois. Eu vi, um dia, um casal de idosos que se olhavam como cúmplices da grande felicidade vivida. Você está poética hoje, Cida. Eu tenho esse meu jeito meio maluco de falar, dou gargalhadas, tenho a língua solta, mas tenho coração, Marlene, e gosto de ver pessoas felizes à minha volta e já estou cansada de me entristecer com o sofrimento de Berenice. E você acha que ela teria coragem de se separar e recomeçar uma vida nova com outro homem? Se ela tem coragem, eu não sei, Marlene. Mas penso que a atenção e o interesse de alguém por ela vai lhe fazer enorme bem, vai erguer um pouco a sua autoestima como mulher. Nem que seja apenas pelo fato de voltar a sonhar com a felicidade. E Nestor não sabe a mulher maravilhosa que está perdendo ou que, pelo que imagino, já perdeu. Foi por isso que disse naquele dia que talvez fosse melhor para todos que ele não voltasse desse coma com vida. Eu não penso assim, porque, quem sabe, ele não volte à vida, um pouco diferente. Pelo menos, viu a morte de perto. Não tenho nenhuma esperança nisso. Acho até que voltará pior, pensando em ganhar mais dinheiro, ainda pelo fato de ter verificado que não somos nada e que poderemos morrer de uma hora para outra. Isso é verdade. Não somos nada. Falando nisso, Cida, diz, pensando um pouco antes de continuar a frase. O que você pensa sobre a morte? Ou nunca pensou? Isso é uma coisa em que penso sempre. E o que acha? Morreu, acabou? Não creio, porque Deus, e eu acredito na sua existência, não pode nos ter criado para que, simplesmente, desaparecêssemos num túmulo de cemitério. Você acredita na existência de um céu e de um inferno? Não. Não, mas foi o que aprendemos. Como posso acreditar num céu, Marlene, se nem todos têm a possibilidade de serem bons numa vida como esta? Posso estar errada, mas é o que penso. Como assim? Se houvesse céu e inferno como aprendemos, desde meninas, creio que esse Deus que nos ensinaram a acreditar, seria injusto. Injusto. Certa feita, ouvi pela televisão, um homem dizer que as coisas não poderiam ser tão simples como ensinados sobre esse assunto, porque, senão, Deus seria injusto. E o que foi que ele falou? Primeiro falou que não podia crer que Deus condenasse um filho seu a um sofrimento eterno, pois o que dizer de sua bondade, se nenhum pai ou uma mãe faria isso? Um pai que realmente ama seu filho se encontra sempre pronto a perdoá-lo e lhe proporcionar quantas oportunidades forem necessárias para vê-lo feliz. E que Deus, com certeza, possui um amor muito maior que um pai terreno. Além do que, Jesus veio nos ensinar que devemos perdoar 70 vezes 7 e que o perdão implica em nova oportunidade. Tem muita verdade nisso. E o que mais ele falou? Disse ele que teve um sobrinho que morrera com 3 meses de vida e que todos diziam que essa criança estaria no céu, num paraíso. Também penso assim. Mas ele contestou, não o fato de seu sobrinho ter ido para um céu, afinal de contas, ele nunca havia cometido um pecado, mas contestava a justiça de Deus se tudo fosse dessa maneira, porque Deus havia premiado a criança com a morte prematura, com a qual não teria tido a chance, ou a oportunidade de errar. Não consigo entender, é simples. O homem fez uma comparação, então, com um bandido e assassino que somente cometeu o mal e que, de acordo com a crença que a maioria das pessoas tem, com certeza, seria condenado a um inferno eterno. Mas se ele tivesse morrido com 3 meses de vida, como aconteceu com seu sobrinho, teria ido para o céu também. Agora, estou compreendendo. E ainda disse mais. E se o seu sobrinho tivesse vivido até a idade madura? Como teria sido a sua vida? Não poderia, talvez, se tornar um grande pecador? Interessante, Cida. E falou tantas coisas, que me deixaram impressionada com a lógica de seus pensamentos.
Falou ele que não podia acreditar que um ser humano que conseguisse viver até os 50, 60, 70 ou 80 anos ou, talvez, um pouco mais, já tivesse condições de ir para um céu, lugar de felicidade eterna, um verdadeiro paraíso. Que via nesse pensamento muita pretensão do homem em achar que com